E no bate-papo de hoje eu converso com o Dr. Thiago Marra. Ele que é um jovem cirurgião mineiro, formado em 2012 pela Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais, em Belo Horizonte. Possui especialização em cirurgia geral pela Santa Casa de Belo Horizonte e cirurgia plástica pelo Hospital Universitário Ciências Médicas. O currículo dele não para por aí não, tá, gente? Ele é membro aspirante da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. E aqui ao meu lado, o Dr. Thiago. Seja bem-vindo ao nosso programa, Mauro? Thiago. Obrigado, muito obrigado. Obrigado por ter vindo aqui na clínica, né? Prestigiar a gente. Legal demais. Beleza. Doutor, eu queria começar essa entrevista perguntando como é que veio essa paixão pela medicina. Sim, meu avô, o Linhos Duval Marra, é membro da Faculdade Federal de Minas Gerais, né? Era um grande clínico, pneumologista. Minhas tias todas, né, são médicas, doutora Marisa, cardiologista, que inclusive trabalha aqui comigo fazendo os meus riscos cirúrgicos, doutora Marli Marra, que é minha madrinha, neuropediatra, também aqui de Belo Horizonte, bem conhecida, trabalha no Hospital de Lomberes, né? Então, assim, tem um histórico bem grande de parentes que são médicos também e acabei seguindo o mesmo caminho. Pô, legal demais. Hoje você já tem a sua clínica, tem 30 pessoas já trabalhando com você, não só funcionários como os parceiros também. Sim, né? Com certeza. Eu tenho aqui em Belo Horizonte, eu tenho uma clínica, né, aqui no bairro Serra, próximo ao Hospital Life Center, que é onde eu realizo as minhas cirurgias, né, dentro da Proplástica no Hospital Life Center em Belo Horizonte. E atendo também em São Paulo, Fortaleza, né, e também estou atendendo em Brasília também. Lá nessas cidades eu tenho os parceiros, né, como você disse, nós temos vários parceiros, várias clínicas parceiras lá, onde a gente faz os atendimentos e onde eu realizo também os procedimentos cirúrgicos também nos hospitais lá, nos principais hospitais dessas cidades. Interessante, aí um dos seus focos na cirurgia é a rinoplastia, né? Que é a cirurgia plástica do nariz. Hoje as pessoas se preocupam mais com a cirurgia plástica facial ou corporal? Bom, a grande demanda, né, do dia a dia, eu acredito, da maioria dos cirurgiões é a cirurgia corporal, né, mas eu tenho uma procura muito grande também, né, por rinoplastia, né, eu tenho bastante casos operados de rinoplastia e vem bastante gente também procurar por esse procedimento aqui, né. Dentre as cirurgias corporais, uma das mais procuradas é realmente a cirurgia de prótese de mama, né, a cirurgia dos seios é uma procura muito grande aqui. Inclusive, semanalmente você faz uma live no seu Instagram. E eu queria saber qual é a mensagem que você passa para as pessoas no Instagram. Olha, o objetivo das lives no Instagram é realmente informar, passar muito conteúdo de qualidade para os pacientes. A gente observa que as pessoas são muito carentes de informação, até mesmo em relação à questão de complicações dos procedimentos, os riscos das cirurgias, né? E muitas vezes eles procuram se informar em meios leigos, né? Às vezes por grupos de mensagem, de WhatsApp, com outras pessoas também interessadas em cirurgias, e nem sempre essas informações elas são passadas com confiabilidade. A gente vê alguns programas de televisões com alguns médicos também falando, mas são casos muito pontuais, muito esporádicos, né? E o nosso dia a dia acaba também a gente sempre passando a informação, mas é muito conteúdo, é muita coisa para se falar numa consulta só. E a gente sabe que no dia a dia o tempo às vezes não permite isso. Então é muito importante esse contato próximo com o paciente no Instagram, né? Eles acompanham o nosso dia a dia, então eles criam uma proximidade muito grande com a gente, o que eu acredito que isso veio para incrementar na melhora da relação médico-paciente. A gente viveu um momento aí na medicina de um pouco de um distanciamento, né, do médico do paciente, e agora a gente está tendo realmente uma aproximação, porque o paciente
paciente ele vê o meu dia a dia, ele acompanha o meu dia a dia. Eu estou todas as segundas-feiras às 20 horas, né, ali para poder conversar com eles. 20 horas no Instagram. Sim, e é muito legal que é muito interativo. O paciente ele pergunta ali, não é um tema fixo abordado. Ele me pergunta o questionamento dele, a dúvida dele, e eu tiro a dúvida daquele paciente naquele momento. Então isso é muito bom, é muito dinâmico, os pacientes interagem demais, de modo que eles chegam na minha consulta, muitas vezes a gente fica só conversando, porque eles já perguntaram tudo que eles tinham para perguntar nos longos meses aí que eles acompanharam no Instagram. E quais são as perguntas mais frequentes, as dúvidas, né? As dúvidas, elas se repetem muito, né? A grande maioria das pessoas tem mais ou menos as mesmas dúvidas. Então, assim, vamos dar um exemplo. A gente falou ali, por exemplo, sobre prótese de mama, né? Tipo assim, o que é verdade e o que é mito, né? Tipo assim, uma das perguntas seria, a prótese de mama, ela tem que ser trocada a cada 10 anos? Sempre, quase não, todas as consultas eu tenho essa pergunta. Então, às vezes eu nem espero o paciente perguntar, eu já falo já. Então, uma das coisas, antigamente, as próteses eram obrigatórias ser trocadas de 10 em 10 anos, tá? Hoje em dia, por a prótese ela ter revestimentos mais, serem mais resistentes, né? Terem 7 camadas de revestimento de gel de silicone coeso, né? Elas são mais resistentes. Além disso, com o desenvolvimento, né, de tecnologia, maior acesso a exames de imagem, como ressonância, por exemplo, hoje em dia a prótese não tem mais validade, não é obrigatório trocar de 10 em 10 anos. O máximo que se faz é um acompanhamento, né, uma ressonância de 10 em 10 anos para verificar se a prótese está tudo bem, né? Se ela estiver tranquilo, o paciente pode continuar com ela 10, 15, 20 anos. É lógico, gente, o paciente colocou uma prótese de mama, não quer dizer que ele vai ficar com o seio bonito o resto da vida, né? Essa prótese vai acontecer o processo de envelhecimento, ela vai ceder, ela vai cair um pouco. Mas se isso não estiver incomodando o paciente, ele não é obrigado a trocar. Inclusive a evolução está evoluindo cada vez mais, e já tem a prótese já com chip, né? Sim, uma prótese mais moderna, né? Eu não tenho aqui nenhum conflito de interesse, não tenho nada, mas tem uma prótese aqui mais moderna, a prótese da marca Motiva, que chama, ela tem um chip, tá? Ela vem com um chip que traz algumas informações a mais para essa prótese. O que acontece? Eu coloco dentro desse chip algumas informações: tamanho, volume, perfil da prótese, que a gente vai até falar um pouquinho mais sobre isso também, que é uma dúvida muito comum. Se foi colocada na frente, atrás do músculo. E aí, através de um aparelhinho de sensor, se o paciente volta no consultório 10, 15 anos depois, ele não se lembra, a gente passa esse aparelhinho e ele fornece as informações. Isso pode ajudar numa eventual programação da cirurgia e tal. E a tendência é que esse chip, essas informações evoluam. Então, futuramente, esse chip ele pode identificar pressão, né, dentro da loja da prótese, e isso pode eventualmente prever, né, uma contratura capsular, que é uma intercorrência da prótese, pode prever uma ruptura da prótese. Então ela pode trazer mais informações até de caráter médico também no futuro. Então é mito, né? É mito. Não é obrigatório trocar de 10 em 10 anos a prótese, tá certo? E a partir de quantos anos a pessoa pode colocar uma prótese? Olha, o bom, né, é que a paciente ela esteja com o organismo totalmente desenvolvido. Então, geralmente, né, depois dos 18 anos, que é o mais recomendável. Uma curiosidade, a pessoa fazendo academia, musculação, né, ela consegue melhorar a flacidez da pele? A flacidez da pele, ela tem, a pele ela tem uma certa capacidade, né, de retração, né, mas até um certo ponto. Então, uma flacidez muito pequena, ela pode ser melhorada sim, com atividade física, com eventualmente alguns procedimentos, né, estéticos, né, de clínicas de estética. Então, pequena flacidez pode ser melhorado sim, né, com isso. Porém,
tem flacidez maior, né, quando o paciente emagreceu muito, ou aqueles pacientes que já tiveram filho e tem uma flacidez mais significativa, ou flacidez pelo próprio envelhecimento. Essa aí não tem jeito, essa aí tem que fazer cirurgia. A gente até brinca que cirurgia plástica é uma troca, a gente troca flacidez por cicatriz. Então toda flacidez, quando é retirada, ela gera uma cicatriz, e isso é feito com a cirurgia. Agora uma curiosidade aqui, a hidrolipo, por ser feita, né, com anestesia local, é menos arriscado? Ótima pergunta, Mauro. Isso aí caiu, né, na mídia aí, né, na mídia leiga, que hidrolipo seria um procedimento pouco invasivo, menos invasivo do que a lipo tradicional. Na verdade, tem vários erros aí de conceitos e de informações a respeito disso. Então, na verdade, o que acontece? O que é hidrolipo? Muita gente me pergunta nas lives, toda segunda também tem essa pergunta, Mauro. O que é hidrolipo? Bom, na verdade, hoje em dia, todas as lipoaspirações que eu conheço e que eu vejo a maioria dos cirurgiões fazendo são hidrolipo. O que é hidrolipo? Antigamente, simplesmente se introduzia uma cânula, né, no abdômen do paciente, ligada num aparelho de sucção, num vácuo, né, e a gente aspirava essa gordura a seco, tá? Com o passar do tempo, com o desenvolvimento das técnicas, antes de fazer essa sucção, passou-se a colocar soro junto com a adrenalina no abdômen do paciente, o que a gente chama de infiltração. Então a gente passou a infiltrar primeiro o abdômen com o paciente e aí depois sim fazer a sucção. Isso facilitou a retirada da gordura e diminuiu o sangramento do paciente. Então essa técnica é hidrolipo. Hoje em dia todo mundo faz hidrolipo, tá? Então a hidrolipo, ela é um procedimento invasivo, ela deve ser feita, né, em ambiente hospitalar, com anestesia e com todo o suporte, tá? Então ela não é menos invasivo, é um procedimento invasivo da mesma forma, tá? Algumas pessoas elas têm feito lipo só com anestesia local, em consultório. Isso não é o mais adequado de ser feito, né? O importante é fazer realmente em ambiente hospitalar com o suporte adequado para isso. Doutor, voltando então à questão da prótese, quais são os tipos de prótese que existem hoje? Ótimo. Sempre também, né, uma dúvida muito frequente a questão dos tipos da prótese, se a prótese coloca na frente ou atrás do músculo, é uma dúvida muito comum também, né? Então a prótese ela pode ser colocada tanto na frente quanto atrás do músculo, né? Dos dois jeitos tem vantagens e desvantagens e a gente tem que avaliar, né, adequadamente cada paciente. Então cada paciente tem um tipo de indicação. Bom, em relação aos tipos de prótese, né, aqui a gente tem mostrando alguns formatos de prótese. Então existem próteses cônicas, próteses anatômicas, né, que são aquelas próteses em gotas, e próteses redondas, né? Esses tipos de próteses anatômicas, cônicas, elas são usadas em casos muito específicos, um ou outro tipo de paciente que a gente precisa usar. Na grande maioria das vezes, 99,9% das vezes, a gente utiliza as próteses redondas, tá? Dentre as próteses redondas, a gente tem a questão do perfil. Então o paciente sabe, tem o perfil baixo, médio, alto e super alto. Então tá aqui, perfil baixo, médio, alto e super alto. A diferença é que o perfil baixo, ele é mais largo na base e menos alto, né? E o perfil super alto, ele é mais estreito na base e mais projetado. Por quê? A gente não quer volume para a lateral da mama, a gente quer projeção da mama para formar aquele colo bonito, aquele colo marcado. Então, gente, na imensa maioria das vezes, a gente usa próteses redondas, perfil super alto. Interessante, mas quer dizer que a maioria das vezes é as mulheres que escolhem, porque se o marido escolhesse, o namorado, eu escolhi um específico ali, hein, doutor?
Não, a gente sugere para o paciente que define, mas normalmente eles vão na ideia nossa. Até porque nós vamos ali, né, ver, ficar namorando, né? O tamanho também sempre tem essa briga aí de casal, né? Às vezes o marido quer que a mulher coloque mais discreto para não chamar tanta atenção, aí a mulher já quer aquele, né, peito mais volumoso, uma prótese de 400, né, para chamar atenção e tal, aí o marido já fica com ciúmes, então rola um pouquinho disso aí sim. Uma outra curiosidade é essa questão do tamanho. A pessoa pode de cara já colocar uma prótese 400 ou ela tem que começar com uma pequena? Como é que funciona? Lógico que assim, a gente tenta, alguns cirurgiões, alguns colegas, né, mais antigos são um pouco mais conservadores. Eu não sou tão conservador nesse aspecto, não. Eu dou uma sugestão para os pacientes, né, mas eu deixo que ele defina. Então, realmente, tem paciente que chega aqui já querendo de cara próteses de 500, próteses de 550, que são próteses muito grandes, né. Se o paciente é alto, tem uma estrutura boa, é tranquilo. Você pode colocar de cara. Se o paciente ele é muito pequenininho, está querendo uma prótese assim desse tamanho muito exagerado, a gente aconselha, fala, olha, eu acho que vai ficar muito grande para você não comporta a sua estrutura, e de um modo geral eles seguem a nossa sugestão, a nossa dica, né? Mas não sou eu que defino, eu sugiro para o paciente. Na grande maioria do paciente, o que seria uma prótese tamanho médio? Bom, 350, 380, 400 já começa a ficar um pouquinho maior. Então, geralmente, as clientes que colocam pela primeira vez tá entre 300, 350, 330, mais ou menos nessa faixa, né, na grande maioria das vezes. Vocês lançaram há pouco tempo agora um aplicativo, Dr. Marra. Sim. Como é que funciona esse aplicativo? Sim, o aplicativo é muito legal. Eu tento cada vez mais estar diante aí das tecnologias. É uma coisa que eu gosto, pessoal, minha mesmo, né, de empreendedorismo, de inovação. Eu acho que a gente tem que buscar estar sempre se aproximando do público, né, aproximando dos nossos pacientes. Então, e a tecnologia está aí para isso, para ajudar a gente. Então, pensando nisso, eu desenvolvi um aplicativo que chama DR Marra. Dentro do aplicativo, você tem várias funcionalidades. Você tem pré-operatório, você tem o pós-operatório com dúvidas frequentes, você tem os procedimentos mais realizados pelos pacientes, então, com vídeos meus, né, editados e colocados lá. A gente ainda está fazendo alguns ajustes nele ainda, mas o paciente ele pode ir lá, todas essas dúvidas que você me perguntou aqui, prótese na frente ou atrás do músculo, eu explico detalhadamente nos vídeos, né? Pelo próprio aplicativo, o paciente pode agendar a consulta, né? Os pacientes que já são operados nossos, eles têm a área do paciente, né? Então, na área do paciente, ele envia as fotos dele do pós-operatório, a gente faz um acompanhamento, um monitoramento, ele envia para a gente os dados vitais, ele pode imprimir um atestado que se ele pediu para a gente, o paciente mora longe. Ah, doutor, esqueci de te pedir o atestado, que é muito comum. A gente vai, faz o atestado para ele, digitaliza, coloca lá na área do paciente, ele pode imprimir. Assim como também as receitas também pode ser feito dessa forma. Futuramente, inclusive, a gente vai colocar a opção do paciente comprar a própria cinta pelo aplicativo, dele pagar a cirurgia pelo aplicativo e várias outras coisas nesse sentido. Pô, legal demais. E que inclusive você tem o atendimento, uma equipe médica que trabalha com você, as pessoas que trabalham com você são especialistas, que inclusive tem um atendimento do 0800, que tem um atendimento 24 horas, como é que funciona? Por trás, né, no backstage, digamos assim, do aplicativo, a gente tem todo um suporte, uma equipe que a gente tem um 0800, o número 0800 de atendimento 24 horas. Então isso, além de servir para poder marcar a consulta, fazer os agendamentos, a gente oferece um suporte também muito interessante para ele de uma forma inovadora. Nós estamos, inclusive, oferecendo esse serviço, né, para outros colegas cirurgiões. Então, o colega cirurgião, né, que quiser contratar
contratar esse serviço de 0800, né, para dar o suporte para o paciente? Pode. Então, existem várias enfermeiras treinadas junto com o médico, né, no atendimento do 0800, e que o paciente teve alguma dúvida, precisou de algum suporte, de alguma orientação, porque, Mauro, na grande maioria das vezes, as dúvidas são muito corriqueiras, muito frequentes. Ah, doutor, meu umbigo está saindo um pouquinho de secreção. Então a gente já passa uma orientação enquanto ele pode voltar para o retorno, né? Para ele ficar mais tranquilo, para ele se sentir assistido. Ah, doutor, abriu um pouquinho um pontinho aqui do lado. Então a gente pode orientar também como que ele vai cuidar desse pontinho. E obviamente, né, em caso de uma urgência, de emergência, a gente vai então orientá-lo, né, a procurar imediatamente um serviço de pronto atendimento, um hospital, né, de referência nossa. No caso aqui em Belo Horizonte, o pronto atendimento do Life Center, né, a gente orienta ele a buscar o atendimento do Life Center, enquanto a gente mobiliza a equipe para ir lá também dar o suporte e tudo mais. Pô, diferencial fantástico esse, hein? Muito legal. Sim, é muito legal, e a gente espera que a gente consiga realmente replicar isso para outras pessoas e que outros cirurgiões possam ter essa opção também como um algo a mais a se fazer pelo paciente. Doutor, qual é a sua prioridade hoje? Olha, Mauro, é o seguinte, o meu trabalho é muito sério, né? A gente trabalha todos os dias aí buscando melhorar, né? A dar um atendimento de qualidade para o paciente e tentar agradar o máximo de pessoas possíveis. A gente sabe que a gente não consegue agradar todo mundo, né? Nem Jesus agradou todo mundo, não vai ser eu. Então, assim, a gente busca o quê? É ser o mais transparente possível com os pacientes, estar cada vez mais próximo deles, né? Eu particularmente gosto muito das mídias sociais para isso, então eu gosto de estar sempre à disposição do paciente para poder esclarecer as dúvidas, passar informação de qualidade. Olha, quantos pacientes eu recebo aqui todos os meses, né? Muitas vezes que fizeram aplicação de silicone industrial, coisa que não deveria ter sido feito, né? Aplicação de fazendo bioplastia com PMMA, aquele caso famoso da Andressa Urach, que teve aquelas complicações graves, né? Fazendo o preenchimento com PMMA no nariz, rinomodelação com PMMA, que pode causar necrose do nariz. Então, assim, são várias coisas que não são adequadas de serem feitas, que poderiam ter sido evitado se o paciente tivesse um contato, né, com um médico, com alguém com uma boa formação. E é isso que é a minha prioridade hoje em dia, dar uma assistência de qualidade e estar cada vez mais em contato com os meus pacientes e com outras pessoas que também busquem informações que eventualmente não venham a ser meus pacientes. Doutor, muito legal, muito bacana. Tem muita coisa ainda para ser falado, né? Sim, tem muita coisa a ser falado. Todas as segundas lá, você pode entrar lá que você vai ouvir cada vez uma coisa diferente. Lá no Instagram do doutor, aqui do Thiago Marra, muito legal. Thiago, eu tenho que agradecer demais aqui a nosso bate-papo, foi muito bacana. Eu vou ter que fazer vários bate-papos desses, hein? Com certeza. Se quiser marcar um programa semanal aí, eu tenho certeza que vai dar muito ibope. Já é sócio já. O pessoal vai assistir, vai participar. Vai ser muito legal. Thiago, muito obrigado aí pela presença aqui do nosso programa Fusão. E você já é sócio, seja bem-vindo, beleza? Beleza, muito obrigado.